Olá, boa noite. Está começando mais uma edição do Jornal da Difusora. Vamos aos destaques de hoje. Polícia Civil investiga a morte de idoso enquanto vigiava casa em São José de Ribamar. Ex-candidata Miss Maranhão é encontrada morta no município de São João do Caru. A audiência pública discute projeto que pode beneficiar portadores com autismo na Baixada Maranhense. Prazo para a declaração do imposto sobre propriedade rural segue até dia 30 de setembro. Gêmeos 2019, etapa final das modalidades de handebol e voleibol, movimenta ginásios da capital. Seja bem-vindo à sua casa. Está começando agora o Jornal da Difusora. Já passa de 10 horas o julgamento que levou o acusado de matar uma criança durante um acidente de trânsito a júri popular. O caso aconteceu em 2015, aqui na capital. Vestidos de branco, familiares e amigos de Laura Burner Marão acompanharam o julgamento. A primeira testemunha a falar foi o pai da menina que conduzia o veículo na noite do acidente. José Ribamar Marão Neto, por diversas vezes, se emocionou ao relembrar detalhes daquela noite. O réu, durante quase todo o momento, permaneceu de cabeça baixa. Para a família, os últimos 4 anos em que tiveram que conviver com a ausência da criança foram muito difíceis. Hoje a esperança da família é que seja feita justiça para que ao menos amenize essa dor, né? Para a família ter a justiça sendo feita, trazer a Laura de volta não vai, mas pelo menos a sensação de dever cumprido, né? O julgamento foi conduzido pelo juiz Flávio Roberto Soares. A expectativa é que no decorrer dos trabalhos, pelo menos 7 testemunhas sejam ouvidas e contem o que de fato presenciaram na noite do acidente. O advogado de defesa do réu tentou logo na abertura adiar o julgamento, sob a alegação da falta de uma testemunha que seria, segundo ele, imprescindível. Mas o juiz indeferiu o pedido. Esse acidente aconteceu na madrugada do dia 26 de abril de 2015 na Avenida Jerônimo de Albuquerque. Carlos Diego Araújo Almeida conduzia uma caminhonete que acabou batendo em outros 3 veículos. Em um deles estava Laura Burner Marão e os outros 2 irmãos dela. A menina, que ficou gravemente lesionada, acabou não resistindo aos ferimentos e morreu poucos dias depois. Os advogados da família da vítima sustentam a tese de que Carlos Diego, além de dirigir em alta velocidade, estava sob o efeito do álcool. A expectativa é que ele seja condenado, uma pena que vai de 12 a 30 anos, e há também a possibilidade dele já ir cumprir a pena a partir de hoje. E no município de São João do Caru, a Polícia Civil investiga a morte da jovem Andresa Araújo Romão. Ela foi candidata a Miss Maranhão e é possível que o crime tenha sido passional. Ainda não há informações sobre como a vítima teria sido morta. Em nota, a Prefeitura do município diz que decretou o luto oficial de 2 dias pelo falecimento de Andresa, que era servidora pública. E agora a gente faz um giro de notícias pelo estado. Em Balsas, Raimundo da Silva morreu após a moto que pilotava atingir um cavalo que atravessava a BR-230. Segundo a PRF, esse é o 2º acidente envolvendo animais. No mesmo trecho da rodovia, em menos de uma semana. Agora os policiais querem identificar o dono do cavalo. Ele pode ser responsabilizado pela ocorrência. Hoje pela manhã, taxistas interditaram a MA 026, próximo ao quilômetro 17, em Codó. Eles reivindicam melhorias no asfalto. São muitos buracos, falta sinalização e não existe acostamento. Um congestionamento se formou dos 2 lados da rodovia. A pista foi liberada no início da tarde. Em Pinheiro, uma audiência pública marcou o lançamento do projeto Te Amar, com a iniciativa de garantir às crianças e adolescentes autistas inclusão escolar e tratamento de saúde individualizado. O prefeito da cidade, Luciano Genésio, também assinou durante o evento um projeto de lei que visa reduzir em 20% a carga horária de trabalho de pais de crianças autistas. Moradores de Passo do Lumiar reclamam das dificuldades de atendimento na unidade básica de saúde do Maiobão. Segundo as pessoas que procuram o hospital, faltam medicamentos, existe muita demora no atendimento e a marcação de consultas com especialistas é ruim.
2 unidades de saúde que já deveriam estar funcionando estão de portas fechadas. A UPA do Maiobão e a unidade mista de saúde. A OAB deve investigar o caso. A Prefeitura de Paço do Lumiar informou que a movimentação na UBS Maiobão, de fato, é intensa, mas houve uma melhora significativa após a mudança de prédio. Antes, a unidade funcionava em um espaço pequeno, mas que hoje o prédio é amplo e muito mais confortável. A Prefeitura informou ainda que fará de tudo para melhorar ainda mais a prestação de serviços. Taxistas do município de Balsas devem passar nos próximos dias por testes de pista para a verificação de taxímetros. A medida pretende dar mais segurança aos passageiros e a garantia que o consumidor pague um preço justo pela quilometragem percorrida. PEM, Instituto de Pesos e Medidas, órgão que faz parte do Sistema de Defesa ao Consumidor, estará em Balsas cerca de 10 dias para inspecionar veículos utilizados para serviços de táxi. É importante que os taxistas que vão participar desse momento de aferição procurem o departamento com antecedência, porque tem a documentação que deve ser apresentada para que possa ser feito o serviço de aferição. Muitos detalhes serão observados durante a inspeção, inclusive o posicionamento do taxímetro, que deve estar em posição de fácil visualização para o passageiro. A bandeira já começa com qual valor, seu Nonato? R$ 4,95. R$ 4,95 é o valor inicial. Inicial, dia de semana, dia de sábado, de meia tarde e domingo é bandeira 2. De semana normal, o dia normal é bandeira 1. Taxímetro aqui é sempre ligado? Tem que ser ligado. O cliente tem o direito de chegar e já pedir para ligar o taxímetro. De acordo com o diretor do Departamento Municipal de Trânsito, Balsas possui atualmente cerca de 177 taxistas e todos deverão cumprir a obrigatoriedade. A aferição ela tem que ser pelo menos uma vez ao ano, podendo ser repetida em algumas condições, mas é no mínimo uma vez ao ano. Então é importante que procurem, é uma forma da gente resguardar a população e ao mesmo tempo resguardar o taxista, que também não pode ser prejudicado. Eu acredito que todos nós trabalhamos com honestidade com o cliente. Aqui eu estou dando um exemplo aqui, como você rodou comigo, deu R$9 e pouco. Mas se nós ir no Santa Rita de Castro, lá no Pinal ou lá no Veneza, ele vai dar 27, que para o cliente já não é bom, mas nós levamos na média de 20, 18, para fazer os gostos também do cliente, para ele não ficar parado e o cliente não ficar sem a opção da viagem dele, né? E daqui a pouco, o prazo para a declaração do imposto sobre propriedade rural segue até setembro. E agora você acompanha imagens ao vivo da Avenida Litorânea. Voltamos com o Jornal da Difusora e segue sob investigação da Polícia Civil a morte de um idoso que aconteceu ontem no município de São José de Ribamar. A vítima foi atingida com um tiro na cabeça enquanto trabalhava como vigia em uma casa no bairro do Araçagi. O crime aconteceu na madrugada, por volta das 4 da manhã. Este homem, que prefere não se identificar, ouviu o momento dos disparos. Eu escutei 2 e poucos barulhos que soam como uma arma de fogo. E nesse momento eu acordei, assustado, achando que tinha sido algum fogo de artifício. Mas não. Depois constatei na manhã, por trás de uma reportagem, que tinha sido um assassinato. A vítima foi o vigilante Dimas Pereira Burgo, de 69 anos. Ele trabalhava nesta casa há mais de 10 anos. A polícia acredita que o homicídio tenha sido cometido por pelo menos 2 pessoas. Há indícios, há depoimentos de que pessoas que teriam presenciado 2 indivíduos pulando a casa da vítima, onde a vítima estava, de dentro para fora, logicamente, minutos após ouvir um disparo semelhante ao de arma de fogo. Segundo a investigação, os suspeitos podem ser estes homens gravados por uma câmera de segurança no bairro Araçagi. Eles aparecem caminhando em plena madrugada, em local e horário bem próximos de onde o crime aconteceu. A polícia acredita que os suspeitos tenham entrado aqui na casa, aqui pela lateral. O muro, como a gente pode observar, é bem baixo. E aqui na parede também tem algumas marcas que é por onde provavelmente esse grupo teria entrado aqui na casa. As câmeras de segurança da residência também registraram o momento do crime, mas devido a um problema no monitor, o gravador
precisou ser encaminhado para a perícia. São essas imagens que podem ajudar a polícia não só a identificar esses suspeitos, mas também avaliar se eles fazem parte de um mesmo grupo que tem cometido crimes aqui na região. Esta não é a primeira vez que criminosos invadem casas no bairro Araçagi. Em outro caso, uma família foi feita refém. A polícia não descarta o fato de o mesmo grupo estar cometendo os crimes. Nós sabemos que nesse último sábado houve esse incidente, esse roubo, ele também está sob investigação. Então nós não podemos descartar essa possibilidade de sejam pessoas que se valem da noite para a prática desse tipo de crime. Podem ser as mesmas pessoas, pode ser o mesmo grupo, né? Nós não descartamos essa possibilidade. E atenção para quem é dono de imóvel no campo. Donos de propriedades rurais têm até 30 de setembro para realizar a declaração do Imposto Territorial Rural. A Receita Federal espera receber mais de 5 milhões de declarações de pessoas físicas e jurídicas. Pessoas físicas e jurídicas que explorem atividade rural precisam ficar atentas para o prazo disponibilizado pela Receita Federal para o envio da declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural. A declaração do Imposto Rural começou a ser entregue no último dia 12, agora, na segunda-feira. O prazo de entrega vai até 30 de setembro, o último minuto do dia 30 de setembro. Estão obrigadas aquelas pessoas físicas e jurídicas proprietárias, possuidores de domínio útil ou títulos de posse de qualquer imóvel rural. Apenas os contribuintes imunes ou isentos estão dispensados de entregar o documento. A Receita Federal espera receber em 2019, no Brasil, mais de 5 milhões de declarações. Já no Maranhão, a espera é de 80 mil. Para facilitar, a Receita Federal disponibiliza o aplicativo em sua página na internet, permitindo que a escrituração seja feita de forma eletrônica. A declaração ela é digital, o programa está disponível no site da Receita para download, e a entrega pode ser enviada via internet ou pode ser entregue também nos postos de atendimento da Receita espalhados pelo país. Quem entregar fora do prazo estipulado estará sujeito a pagar multa. Aquelas pessoas que não apresentarem essa declaração no prazo, após esse prazo elas estariam sujeitas a uma multa mínima de R$50, podendo chegar até 1% do imposto devido ao mês de atraso. E agora a gente confere a previsão do tempo para amanhã no Maranhão. Vamos começar por São Luís. A quinta será de sol e aumento de nuvens pela manhã e com pancadas de chuva à tarde e à noite. A máxima de 32 e a mínima de 23 graus. No município de Cururupu, a previsão é de formação de nuvens pela manhã, com chuva passageira à tarde e à noite. A máxima de 32 e a mínima de 24 graus. E em Grajaú, amanhã será de sol com algumas nuvens, mas sem chuva. Máxima de 37 e mínima de 23 graus. A unidade regional da Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Maranhão, em Caxias, divulgou hoje um balanço de cargas apreendidas na BR-316. Segundo informações da chefe da unidade da GED de Caxias, a maioria das cargas apreendidas são de alimentos, carne, leite e seus derivados. Só em 2018, foram mais de 400 quilos apreendidos. E quando a gente apreende essas cargas, a gente tem por obrigação impedir que esse alimento chegue à mesa do consumidor. E este ano de 2019, as apreensões registradas foram de cargas vivas, principalmente de suínos, devido à decisão recente do governo do estado de suspensão do ingresso de porcos e seus subprodutos no Maranhão, oriundos dos estados do Ceará e Piauí, ainda continua vigente, por causa dos focos da doença nos estados vizinhos, popularmente chamada de peste suína. A partir do momento que ele faz o trânsito desse animal, esse trânsito tem que estar regulamentado. Então, esse animal ele tem que portar a guia de trânsito animal, que essa guia de trânsito ela dá a origem e o destino do animal, bem como a questão sanitária dele, quais as vacinas que ele utilizou, quais os exames que esse animal foi submetido, né, quando há necessidade de exames. E para a gente do serviço oficial também é muito importante por conta da rastreabilidade. Se tivermos um evento sanitário numa propriedade, a gente tem condições de rastrear
de onde esse animal veio para poder tomar as medidas sanitárias necessárias. E depois do intervalo, morre Raimundo Macarra, compositor da toada Boi de Lágrimas. E agora você acompanha imagens ao vivo da Praça do Pescador, na Avenida Litorânea, em São Luís. A gente volta já. O Tribunal de Contas do Maranhão prorrogou por 90 dias o prazo para gestores públicos informarem as providências tomadas para corrigir as ilegalidades por acúmulo indevido de cargos no âmbito da administração pública. Os presidentes da Assembleia Legislativa, Câmara Municipal de São Luís, Federação dos Municípios e OAB pediram a prorrogação, por entenderem que há diversas situações que precisam de uma análise mais criteriosa sobre a matéria. O Pleno do TCE se reuniu e votou favorável à prorrogação. Ter acesso aos benefícios de descontos e gratuidades através do Programa Nacional Identidade Jovem. Veja na reportagem de Jaqueline Teixeira. O Marcos é um dos jovens que atende todos os requisitos do programa ID Jovem, mas ainda não conseguiu ser um dos beneficiários. Ele conta que se pudesse contar com essa gratuidade, facilitaria, por exemplo, a viagem até a casa dos pais. Para ter uma oportunidade de conhecer lugares novos, ter oportunidade de conhecer pessoas novas, de conhecimento, indo em shows, muitas das vezes com cinema, onde tem alguma reportagem interessante. A Identidade Jovem é o documento que dá acesso a vagas de graça ou com desconto no sistema de transporte coletivo interestadual. Sim, só vale para viagens entre estados diferentes. A regra é a mesma para trens e embarcações. Ela pode colocar os dados dela pelo site, acessando a internet, ou também pode, pelo Play Store no celular, baixar o aplicativo do ID Jovem, que ela gera a carteirinha dela. A lei entrou em vigor em dezembro de 2016. Muita gente ainda não sabe que tem esse direito. De acordo com os dados da Secretaria Nacional da Juventude, dos mais de 15 milhões de jovens que podem conhecer o Brasil de graça, pouco mais de 36 mil se inscreveram. Em cada viagem, 4 vagas têm de ser reservadas para jovens que fazem parte do programa. 2 vagas em ônibus convencionais, né, que é os que dá direito a ele. Em nosso caso, aí, toda quarta-feira nós temos essas gratuidade. Nós temos 2 vagas em cada ônibus. Quarta-feira, dia de quarta-feira, a viagem. Não é que ele precisa marcar só dia de quarta-feira, ele pode vir marcar qualquer dia, mas que seja na quarta. Está sendo velado na Pax União Canto da Fabril, aqui em São Luís, o corpo do compositor Raimundo João Pinheiro Júnior, mais conhecido como Raimundo Macarra. Ele faleceu esta manhã no Hospital Municipal de Djalma Marques, o Socorrão 1, onde estava internado desde o último dia 13 de julho na UTI. O estado de saúde dele era bem grave por conta de um acidente vascular cerebral. Raimundo Macarra é autor de muitas composições, entre elas a música Boi de Lágrimas, considerada um dos hinos da cultura popular do Maranhão. A composição ficou conhecida por meio do Boi Barrica e gravada por diversos artistas maranhenses, como a cantora Alcione. Raimundo Macarra será enterrado amanhã, às 10 horas, no cemitério do Gavião. E foram conhecidas hoje as escolas vencedoras dos Jogos Escolares Maranhenses nas modalidades coletivas de handebol e voleibol. A competição reúne quase 5.000 atletas de 240 equipes do Maranhão. Foram disputas acirradas. Em jogo estava o título de campeão dos Jogos Escolares Maranhense. No ginásio Costa Rodrigues, em quadra, os atletas do vôlei. No IPEM aconteceram as finais feminino e masculino das categorias infanto e infantil de handebol. A gente teve uma quantidade incrível de inscritos nas 4 categorias. Então, para o esporte, mesmo para a vida social desses atletas, participar de uma competição dessa, acho que é fundamental em qualquer formação social deles. Então, acho que é fundamental que as pessoas tenham esse acesso. E, graças a Deus, a gente conseguiu proporcionar isso aos atletas e também a todos os amantes do handebol, de outras modalidades, de outras cidades. O título também valia a classificação para a competição que reúne atletas de todo o país, os Jogos da Juventude, que vão começar no próximo mês. A maioria deles vem do interior do estado, né?
Assim, a gente tem trabalhado muito em toda a logística, toda a equipe da secretaria, alojamento, transporte, alimentação. Então, assim, nosso quantitativo de trabalho é pequeno, mas a gente se multiplicou aí na vontade de fazer as coisas dar certo. E está dando tudo certo. O Gêmeos 2019 reuniu 4.700 atletas de 240 equipes. Os jogos de vôlei e handebol chegaram ao fim, mas as finais das outras 12 modalidades seguem até o próximo dia 26. São 14 modalidades entre coletivas e individuais, mais 9 modalidades do Paragêmeos. Então a gente está encerrando hoje a primeira semana. Semana que vem começa o basquete e o futebol de salão. E na última semana todas as individuais com as outras modalidades do Paragêmeos. E os resultados das finais de voleibol e handebol que acontecerão hoje, você confere no portal MA10. A gente fica por aqui, interaja também com a gente em nossas redes sociais. Só lembrando que amanhã cedinho, às 6 horas, você tem o Bandeira 2 e às 7 da manhã, o Bom Dia Maranhão. Muito obrigada pela sua audiência, uma boa noite, até amanhã. Fique agora com o SBT Brasil. Tchau, tchau.